Segundo livro de Samuel, capítulo 14, versículos 28 a 30. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para o enviar ao rei. Porém não quis vir a ele. E enviou ainda segunda vez, e contudo não quis vir. Então disse aos seus servos: Vedes ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse-lhe: Por que puseram os teus servos fogo ao pedaço de campo que é meu? Completando com o versículo 31. Muito bem, nós conhecemos essa história que Absalão, por ter sua irmã violada por um outro irmão chamado Aminon, ele tempos depois projetou a morte do seu irmão Aminon e matou Aminon. E depois fugiu para uma cidade chamada Gesur. E lá ele ficou 3 anos. E o rei Davi, que era pai de ambos, pai do que mandou assassinar o irmão Aminon, pai da moça, chamada Tamar. Enfim, Davi, pai de todos eles, Davi ficou com muita tristeza porque a filha foi deflorada, porque o filho Aminon morreu e porque Absalão foi o que intentou o assassinato do próprio irmão. Absalão agora foge para Gesur, fica lá 3 anos e com o passar dos anos, Davi começou a sentir saudades. E Joabe, que era um general de Davi, então bola um plano para que o rei Davi mande chamar novamente Absalão. E isto acontece. Quando Absalão volta para Jerusalém, onde morava o rei passa 2 anos sem querer ver Absalão. E Absalão fica revoltado com isso: porque eu voltei se o meu pai não quer me ver? E ele manda chamar Joabe. Manda chamar uma vez, Joabe não vem. Manda chamar 2 vezes, Joabe não vem, que era o general de Davi. E Absalão, ele pede para que os seus servos queimem uma roça, vamos dizer assim, de cevada de Joabe. E quando toca fogo na roça de Joabe, aí Joabe agora se levanta e vai conversar com ele. Então é como se Absalão dissesse: foi preciso eu queimar a sua roça, o seu pedaço de terra lá de cevada, para você se despertar e vir falar comigo. E isto me faz lembrar, irmãos, essa história interessante, me faz lembrar de um garoto que conduzia o seu irmãozinho numa cadeira de roda. E num determinado lugar ele se desequilibrou e o irmãozinho caiu em uma rampa, num buraco assim. E ele ficou ali fazendo força para puxar a cadeira de roda e pegar o irmão e não conseguia. E ele ficou fazendo sinal na pista e os carros passando. E de repente vem uma Ferrari muito bonita. E quando ele fez sinal, assim a Ferrari não parou, ele pegou um tijolo e jogou na Ferrari. Quando a pedra bateu, o cara freou o carro e voltou fumaçando de raiva, E disse: por que você jogou a pedra da minha Ferrari? Ele disse: olha, o meu irmãozinho está caído aqui, faz tempo que eu estou aqui, levantando as mãos, gritando, e ninguém para. E foi preciso eu jogar uma pedra para que o senhor parasse e viesse me atender. E essa ilustração, irmãos, ela é muito interessante, porque muitas vezes, para a gente parar e dar atenção àquilo que Deus quer falar conosco, é preciso uma pedrada naquilo que nós muito gostamos, se não em nós mesmos. E nós queremos destacar então aqui 5 flechas de sabedoria. E o tema da nossa reflexão de hoje é pedradas que nos despertam. Então a primeira flecha é: quando me envolvo com grandes coisas, corro o risco de desprezar as pequenas. O cara dentro de uma Ferrari, dentro de um carrão, ele nunca ia olhar para um menino na beira da pista. Nós também muitas vezes crescemos
adquirimos cargos, posições e muitas vezes vamos nos esquecendo das coisas simples. O rei estava envolvido com tanta coisa, Joabe era um grande general. Quantas vezes Absalão mandou o recado e ele não atendeu? Foi preciso que Absalão mandasse queimar um bem que ele gostava para que ele se voltasse e atendesse Absalão. Então, muito cuidado, porque o envolvimento com grandes coisas pode fazer com que nós desprezemos pequenas coisas que também são importantes. A segunda flecha de sabedoria é que Deus sussurra aos nossos ouvidos. Se nós não ouvimos, Ele usa o microfone. E quando Deus usa o microfone, a casa pega fogo, o carro capota, nós vamos para o hospital e as coisas vão acontecendo de forma trágica. Então, meus queridos, é bom ouvir os sussurros de Deus. Deus fala mansamente, Deus fala levemente, Ele fala uma vez, fala duas, fala três, mas nós não damos atenção. Aí Ele pega o microfone e Deus falando ao microfone, muitas vezes fica insuportável para nós. Terceiro lugar e terceira flecha de sabedoria. Deus sabe onde tocar para chamar a nossa atenção. Geralmente atinge o que mais amamos, pois ali está toda a nossa atenção e devoção. Por isso Jesus disse em Mateus 6,33, Ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava falando da ansiedade da vida, das pessoas que estão preocupadas com tantas coisas, com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir. E Deus está querendo falar com você, Deus está querendo chamar sua atenção e a gente não dá nenhuma atenção. Então, Ele sabe onde tocar e às vezes Ele toca naquilo que nós mais amamos, porque ali está toda a nossa atenção e toda a nossa devoção. Quando Ele atinge ali, aí todos nós nos voltamos para aquele que atingiu. E quando nos voltamos, nos encontramos com o Senhor da nossa vida. Quarta flecha de sabedoria: muitas coisas belas e importantes deixam de ser percebidas porque estamos em alta velocidade. Jesus disse: por que vocês não param e olham os lírios dos campos? Ninguém vai observar os lírios dos campos correndo. Jesus disse: por que vocês não olham os pássaros? Você tem que parar para olhar. Jesus disse: os pássaros não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial os alimenta. Os lírios, eles não tecem, não fiam, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Por isso que Augusto Cury, ele diz que nós temos que ter muito cuidado com a síndrome do pensamento acelerado, que essa avalanche de informação, essa avalanche de coisas que nós queremos conquistar e que muitas vezes nos faz correr o dia inteiro e passamos tão rápido que nem percebemos que havia um jardim e que no jardim havia um lírio. Quinta e última flecha de sabedoria: muito do que chamamos prejuízo são perdas que Deus permite para que neste vazio Ele coloque coisas de valor e edificação para as nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração. E cuide, porque pedradas, elas costumam nos despertar. Deus vos abençoe.